vamos aproveitar, porque a Bíblia diz que nós devemos orar pela prosperidade da nossa cidade. Amém? Pai, obrigada, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, por mais esse dia, Pai, junto, Pai, e unidos com meus irmãos, Pai. Estamos te apresentando agora, Pai, o aniversário da cidade de Itajaí, Pai. 165 anos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, declaramos em nome de Jesus a prosperidade, Pai, desse lugar, Senhor. Sim, Pai, como disse o profeta Isaías, Pai, ó Itajaí, haverá abundância de salvação e estabilidade nos teus tempos. O temor do Senhor será o teu tesouro, Itajaí. Muito obrigada pela prosperidade desse lugar. Obrigada, Pai, por sabedoria, Senhor, sobre a vida dos governantes desse lugar, Pai. Sim, Pai, você é aquele que dá sabedoria e dá liberalmente, Pai. Nós declaramos sabedoria, Pai, sobre todos os governantes para governar, Pai. Bem esse lugar. Pai, obrigada. A tua palavra diz que quando o justo ora pelas autoridades, Senhor, coisas acontecem, Pai. E nós cremos, Pai, em coisas acontecendo agora no reino do Espírito, porque um povo decidiu, Pai, orar pelas autoridades desse lugar, orar pela cidade e declarar, Pai, a tua bênção sobre esse lugar, Pai. Obrigado porque Itajaí é conhecido como uma terra que mana leite e mel. Oh, terra boa é esse lugar, onde os frutos são gigantes, Pai, onde há também desafios gigantes, Pai. Mas nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, numa terra abençoada, numa terra bendita, Pai, numa terra onde produz fartura e abundância, Pai, para o seu povo, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse lugar, e nós declaramos a tua bênção, Senhor, sobre esse lugar, sobre essa noite, sobre essa oportunidade de estarmos aqui junto como igreja, Pai, como família, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Você crê? Dá um glória a Deus aí bem forte, né? Hoje eu tenho companhia, viu, gente? Hoje eu não estou sozinha aqui em cima, não. Claro, eu nunca estou, né? O Espírito Santo está comigo, mas hoje eu tenho umas companhias. Né? Hoje vai estar comigo o pastor Gil, pastor Ricardo e Xanda. Então já podem chegar aí. Pode sentar, queridos. Senta um pouco, nós vamos conversar um pouquinho hoje, amém? Amém. Obrigada. Nós vamos conversar um pouquinho hoje. Deixa eu deixar meu celular aqui. Obrigada. Pode, por favor, acende as lâmpadas aí para mim, por favor. E nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre um tema, queridos, que não é muito falado na maioria das igrejas, mas é um tema onde a Bíblia fala e fala muito, que é sobre submissão e autoridade. Já vou logo te pedir, não fecha teu coração, né? Porque tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus constitui, é bênção para nossas vidas, amém? Você crê nisso? Você crê que Deus é expert, é mais inteligente do que eu e você, mais sabido do que eu e você, e Ele sabe o que Ele faz? Amém. Quem criou as autoridades, queridos? Eu não estou falando das pessoas que estão possando, vamos dizer assim, né? Esse lugar, que essas pessoas quem escolhe somos nós. Né? Nem todo mundo que a gente escolhe é quem está naquele lugar. Mas, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Me ajuda aí. A função, né? Ou o esqueleto de governo, quem criou foi Deus. E quem é o princípio do governo? Diga Deus. Deus, Ele é o princípio do governo. Então, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre isso, amém? Então, balizado no assunto que nós vamos conversar aqui. Se você tiver alguma pergunta, né, vai preparando aí, que nós vamos abrir um tempinho para você perguntar em cima do assunto. Ok? Querem se apresentar? Vai? Bom, graças a paz, irmãos. Boa noite, tudo bem? Acho que todos me conhecem, né? Pastor Gil, né? Esposo da Xanda. Estou apresentando ela, né? Já. Ela é um pouco envergonhada, mas hoje ela está na benção aqui. Graça e paz, amém, igreja? Meu nome é Alexandra, para quem não me conhece, mas aqui a metade me conhece e me chama de Xanda, amém? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Sou o Ricardo. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso para nós, amém? Amém. Nós já vamos começar, e já vamos começar lá por Romanos 13:1, que diz assim: todo homem
quando ele diz todo homem, ele não está falando do sexo masculino ou feminino, ele está falando da humanidade, ele está falando da criação. Né? Então, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, quem criou as autoridades? Diga Deus, de novo. Deus. Quem colocou e quem escolheu o homem para sentar lá? Diga eu e você. Eu, isso. Vamos lá? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, amém. Como já foi falado aqui, né, o princípio de autoridade foi instituído por Deus, né? Porque Deus, ele sabe mais do que eu e você. E o princípio de hierarquia e autoridade não começou aqui na Terra. Na verdade, Deus já fez isso já lá desde a eternidade, não é verdade? Com os anjos, né? Sempre existiu hierarquia no céu, né? E um dos motivos até, inclusive, de Satanás ele ter sido lançado, né? Foi porque ele quis ser maior do que Deus. Isso. Então nós vamos falar um pouquinho também a respeito disso, né? Do princípio de submissão e autoridade, a importância que é esse tema, sabe? Até porque a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste, né? Uma casa dividida não subsiste. Então, irmãos, nós como igreja devemos entender que se nós não praticarmos o princípio de submissão e autoridade, entendemos o princípio de que nós juntos, né, conseguimos fazer muito mais do que separados, né? Amém. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero aproveitar então aqui falar um pouquinho sobre o conceito, né? Sobre a definição da palavra submissão e autoridade. Aí eu trouxe aqui, submissão do grego upotasso, significa subordinar, sujeitar-se, obedecer, submeter, render-se à admoestação ou conselho de alguém, uma atitude. Então, irmão, submissão, ela é uma atitude, não é um sentimento, não. Isso. Não espere que você precisa sentir algo para ser submisso, né? Submissão é estar sobre uma missão. Amém? Nós vamos falar também sobre isso, né? Eu vou trazer os conceitos aqui, depois a gente vai estar, né? Vamos estar compartilhando juntos aqui. E olha só, autoridade do grego exousia, né? O poder de escolher, liberdade de fazer, o poder de autoridade, influência, liderança. Amém? Então nós sabemos que existe a autoridade, aqueles que estão investidos de autoridade em alguma área, tanto na vida civil, como também na nossa vida eclesiástica, né? Ministerial também. Existe a posição de autoridade, de líderes e liderados. Amém? Também falar sobre obediência, né? Do grego upakoi. Olha só, apesar de ser a raiz da palavra no grego ela ser da mesma família, a palavra submissão não é sinônimo de obediência. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Amém? É importante saber isso e nós vamos ver a diferença. E obediência do grego upakoi significa, obviamente, né, obediência, submissão, complacência, obediência a princípios, né? Queres falar um pouquinho? Passar? Posso continuar? Não sei. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Aqui. E aí, pastor Zil? Princípios. Então, pastor Ricardo, né? Com o grego e com... A gente já joga Também pra ele logo. eu já A sabia, gente já joga fiquei pra bem ele, tranquilo. Eu não vou trazer nenhum tipo de definição, tá porque... vendo? Mas, Eu irmãos, também. bem prático aqui falando, né? Não existe ninguém, né, que não precise ser submisso, né? Até porque todos nós, independente da posição de autoridade, estamos sujeitos ou submissos a Deus, que é o principal de tudo, né? Então aí foi lido aqui nessa noite que o próprio Deus, ele que institui as autoridades, né? Então as autoridades todas elas estão debaixo dele. Por mais que você às vezes ache que alguém, né, não está, né, o nosso coração ele precisa sempre estar organizado diante da palavra de Deus para que a gente possa se comportar corretamente quando a gente pensa ou até mesmo abre a nossa boca para falar a respeito de qualquer tipo de autoridade que esteja sobre o governo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né? E existem muitas situações com relação a isso, né? Então, quando a gente vai levantar
a nossa vida em oração para o governante do nosso país, por exemplo, nós não podemos ser, como diz um pastor meu lá, que é um grande amigo meu lá do Rio de Janeiro, né, um crente macumbeiro, né, irmão? O que é um crente macumbeiro? É orar para que alguma coisa de mal aconteça com aquela pessoa, né? Amém? Então, não fomos criados por Deus para isso, né? Nós fomos criados por Deus para abençoar. A nossa boca, ela é um manancial de vida, né? E principalmente com relação às autoridades. Amém? Então, não existe autoridade sem submissão. A submissão é que nos dá autoridade. Amém. Tá certo? A autoridade, por exemplo, é considerado poder delegado, né? Então, ou seja, exemplo, né? Só para a gente rapidamente aqui também vou estar passando, senão, né? Tem que cuidar, né, pastor, por causa do tempo aqui. Respeitar o tempo também tem a ver com submissão, viu, irmão? Mas, por exemplo, né, uma concessão para uma rodovia federal aqui, quem já passou, pagou pedágio aí? Né, o fato do governo do estado ou da federação dar autonomia para eles cuidarem da rodovia não quer dizer que a rodovia é deles. Eles estão cuidando, eles estão tendo uma concessão. Assim também é o poder, né? O poder de Deus, ele é delegado para nós e tem que haver submissão, porque se não haver submissão não tem autoridade. Só para a gente compreender um pouquinho aí. Vamos seguir aí. Algum ponto, Xanda? Bem, eu fiz umas anotações aqui. Eu acho que eu e o pastor Ricardo estavam ali. Eu acho que a gente mandou mensagem. Porque é bem dizer o que ele falou ali. Eu anotei alguma coisa aqui de submissão, que é um conceito central baseado em princípios bíblicos, né? Que envolve um coração disposto a obedecer a Deus e às autoridades por ele estabelecida. Deixa eu ver aqui. E submissão não é vista como uma imposição, né? Imposição é outra coisa que não tem nada a ver com submissão. Amém? Então, não é vista como imposição, mas como uma decisão voluntária de reconhecer a liderança e a vontade de Deus, refletindo o caráter de Cristo que se fez servo. Então, se o nosso Deus se fez servo, ele serviu, por que a gente não vai servir também, né, amados? Então, a gente tem que se submeter à autoridade. Então, quem é a nossa autoridade na igreja hoje? É o pastor Renan e Dani. Então, a gente tem que estar submissos a eles, a visão deles e a palavra que Deus colocou no coração deles. E as lideranças, né? Porque a gente tem uma equipe de liderança aqui, tem os grupos da liderança, então a gente tem que ser submisso também às lideranças. Hoje eu até brinquei com a Thalita, eu fui lá em cima, daí ela, Janda, tu me ajuda aqui? Eu, claro que eu ajudo, não vou me submeter, claro que eu vou perder a bênção, não vou perder a bênção, amados. Então, a gente não pode perder a bênção. Se um líder te pede para tu fazer algo, faça, sem reclamar, sem fazer cara feia, porque quem está ganhando com isso é vocês. Porque Deus, ele está vendo o teu coração disposto a servir. Depois eu falo. Como nós vimos, eles explicaram bem o que é a submissão. Também vamos ver o que não é a submissão. Também existe o que não é a submissão. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a submissão ela não é posição de inferioridade. Né? Jesus é nosso maior exemplo de submissão. E ele nunca foi inferior. Muito pelo contrário. Deus se esvaziou. Veio à terra e foi submisso àquilo que ele mesmo tinha projetado, através de seu filho Jesus. Então, a submissão não é inferioridade. Submissão não é sinônimo de obediência, porque eu posso ser obediente, eu posso ser submisso e não obedecer, e também posso obedecer e não ser submisso, porque a submissão ela parte do coração. É algo que está em você. Porque você vê seu pai, porque você vê Jesus, aquele que foi submisso por você. Logo você se coloca na mesma condição. A obediência é um ato, né? Então, logo, a submissão, ela é absoluta, mas a obediência, ela é relativa. Muito bem. Falou algumas coisas que eu também tinha anotado aqui. Não foi nada combinado, irmãos, e inclusive não foi passado assim, você fala sobre isso, você sobre aquilo, Não. né? Então, muitas coisas a gente pegou junto aqui, né? Vamos continuar, então, nessa questão do que não é a submissão, né? Submissão também não é o sinônimo de concordância. Isso. Amém? Sabe, irmãos, Deus nos criou diferentes. E é natural que cada um pense de uma maneira, né? E cada um tem um entendimento diferente. Mas sabe, uma coisa que nós não podemos perder de vista é que Deus estabeleceu hierarquia para que haja ordem.
Amém? E isso é geral, irmãos, desde a eternidade. E é no mundo civil, como eu falei, é na igreja. Nós precisamos entender isso. Amém, queridos? Então, nem sempre você talvez concorde com alguma coisa que uma liderança, né, vá estar agindo. Mas se você quer ser abençoado, se submeta a essa liderança, porque Deus deu uma visão. E sabe quando há mais de uma visão é divisão? Né? Uma visão é estabelecida, né? Se tiver mais de uma visão em um mesmo local sobre a mesma coisa, é divisão, daí é duas visões. E não é isso que Deus quer, né? Então, sabe, irmãos, é natural que cada um tenha um chamado, uma vocação, né? Uma habilidade, muitas vezes, né? E no tempo certo, Deus vai chamar cada um para agir aquilo que Deus estabeleceu desde a eternidade. Mas o caminho é a submissão. Amém, queridos? Isso é importante a gente ter muito em mente, né? E sabe, irmãos, quando eu vejo assim, questão de hierarquia, né? Eu lembro de algumas coisas. Por exemplo, né? Davi, quando ele foi ungido ainda muito novo, né? E quando ele foi ungido ainda, existia um rei que foi estabelecido sobre Israel, que era Saul. Em um determinado momento, Saul, ele ficou enciumado de Davi, porque o povo já estava sentindo o cheiro de novo rei, né? Vamos dizer assim, né? Porque Deus estabeleceu já tinha estabelecido Davi, porque Deus estava observando o coração de Davi. Amém, queridos? Sabe, quando eu acho interessante, quando Samuel ele foi para a casa de Jessé, para ungir os irmãos, vieram todos os irmãos, e a natureza, às vezes, do homem é olhar para a aparência, né? E talvez, se fosse em uma visão natural, eles iam olhar para aquele que era mais forte, mais bonito, né, e tal. Mas não era isso que Deus estava procurando. E Davi não estava nem ali no meio. Davi estava lá apacentando as ovelhas do pai, estava lá trabalhando, né? Só que ele mandou chamar. E quando Davi chegou, naquele mesmo momento, Deus mostrou, né, para Samuel que Davi seria o rei. Então ele foi ungido ali naquele momento, mas se passaram anos, irmãos. Talvez você foi chamado para algo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Talvez você pense assim: será que vai chegar? Será que vai chegar a minha vez? Vai chegar a sua vez, irmãos, amém? Aleluia. Então somente fique na posição que Deus quer que você fique. Davi fez isso. E sabe, irmãos, Saul começou a ficar com ciúme de Davi e começou a perseguir Davi. E mesmo Davi tendo o povo a favor dele, porque o povo começou a observar e ver que a atitude do rei Saul estava errada, a Bíblia diz que Davi fugia do confronto com o rei, por reconhecer a autoridade que estava sobre o rei Saul. Ele era o rei. Amém? E Davi teve oportunidade de matar o rei e não matou. Aí ele rasgou um pedaço da veste do rei. E a Bíblia diz que ele ficou de coração partido, porque rasgou um pedaço da roupa. Ele ficou com o coração partido porque ele fez isso. Rasgou um pedaço da veste do rei Saul. E sabe, irmãos, isso nos mostra muita coisa. A Bíblia diz em uma outra passagem, que eu não me recordo agora bem exatamente a referência, mas diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Sabe? Mesmo Davi sabendo que ele foi ungido rei, mas tinha outro rei, né, que ele não tinha sido ainda oficializado, vamos dizer assim, perante o homem, ele tinha temor. E quando ele se apresentou diante do rei Saul, ele falou assim, se prostrou e disse: meu Senhor. Amém? Como é que nós agiríamos, será? Como é que eu e você agiríamos se alguém estivesse perseguindo você? Mesmo que seja uma autoridade, né? E sabe, irmãos, isso é o caso de Davi, né? Mas uma outra passagem também, eu já passo aqui, me ensina também sobre essa questão de ordem, de princípio, de autoridade, do poder da unidade, que é a Torre de Babel. A Torre de Babel, irmãos, a Bíblia diz que Deus ele desfez aquele negócio lá. Por quê? Porque ele diz que se o homem junto, não há limites para o que o homem pode fazer. E sabe, irmãos, tanto para o bem como para o mal. E nós estamos falando aqui sobre submissão, autoridade, ordem, para que haja ordem, né? Porque sem submissão e autoridade, sem hierarquia, sem liderança, não há ordem, né? E o que acontece? Assim como a Torre de Babel também, existia uma hierarquia lá, existia uma ordem. Deus desfez por quê?
Deus falou, não há limites para o que o homem tentar, se ele estiver junto. E sabe, irmãos, nós estamos falando sobre isso agora, né? Se nós formos submissos, né, obedientes e submissos à posição que Deus nos colocou, aos líderes que Deus nos colocou, aqui agora vamos falar sobre a questão da igreja também, não somente a nossa igreja aqui em Itajaí, como a igreja no geral. Amém, queridos? Quantas coisas a igreja pode fazer unidas? Amém? Se não há limites, sabe por quê, irmãos? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado aí. É a imagem e semelhança de Deus, irmãos. Se você permanecer em submissão e obediência à posição que Deus colocou você, aleluia, você vai trazer leveza para a sua liderança. A sua liderança vai poder voar cada vez mais, irmãos. E a igreja vai poder avançar cada vez mais naquilo que ela foi chamada para fazer nessa terra. Amém? Aleluia. Uma das maiores formas da gente mostrar para o Senhor a nossa submissão também é nos submeter naquilo que Ele diz a sua palavra. Não é verdade, pastor Gil? Então, tanto a palavra quanto o Espírito, nós devemos nos submeter. E falando sobre se sujeitar a uma palavra, a gente lembra do centurião, né? Era um grande exemplo, né, de estar lá em Mateus 8, a história daquele centurião que tinha um dos homens dele lá doente, e Jesus queria até a casa dele, e disse, não sou digno de te receber até minha casa, só basta que você envie uma palavra, né? E ele entendia, né, falando de submissão, como que o reino de Deus funcionava. É interessante agora nos nossos dias de hoje, que naquela época Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado, né? E hoje essa autoridade que ele recebeu, ele disse, toda a autoridade me foi dada, nos céus, debaixo da terra, né? Essa autoridade eu vos dou, ou seja, hoje nós, né, estamos naquele lugar do centurião, até estamos também, porque devemos nos sujeitar e saber que o poder foi delegado, não é o poder que foi dado a nós, a gente não tem o poder, né? Chega também aquele momento que Paulo, né, aquele camaradinha lá que está lá, como fala, o mágico da magia lá que quer o poder, né? Feiticeiro. O feiticeiro disse, o camarada está falando tá fazendo a obra de Deus, o negócio está acontecendo, ele queria já fazer negócio para comprar aquilo como se, né, Paulo fosse dono daquela unção. Mas a unção é de Deus. Amém. O poder é de Deus. Então, assim, a gente deve de estar sempre sujeito a isso, né? Mas, falando um pouquinho sobre ainda a autoridade que a gente está falando, às vezes nós queremos estar em lugar de autoridade, a gente acha que é confortável estar lá. Mas, na realidade, o lugar de submissão, sempre falei isso até conversa com o pastor Renan, o lugar de submissão, irmãos, eu considero um lugar, porque é o lugar mais confortável que você pode estar, né? Já dizia o tio, né, do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, né? grandes né? Grandes poderes e grande responsabilidade junto, né? Então, assim, a submissão, Dani fala sobre isso também, já falou por diversas vezes aqui, que a submissão, por exemplo, para a mulher é estar junto com alguém em uma missão, né? Por exemplo, né, Deus falou comigo a respeito de algo dessa igreja, mas não era eu que ia fazer. Ele disse, você vai ajudar alguém a fazer. E eu tive a visão do que era. Depois do pastor Renan, ele teve antes de mim, eu não conhecia ele. E quando ele chegou, ele falou, vai ser assim, pastor Gil. Eu disse, é desse jeito mesmo. Então é esse camarada que eu vou servir. Agora eu vou dizer para você, irmão, é mais tranquilo estar submisso e servindo alguém que tenha uma visão do que receber a visão da parte de Deus para cumprir. Como eu falei aqui, já disse o tio do Homem-Aranha, né? Amém? Então, assim, não queira o poder ou receber algo, né, que não foi aquilo que Deus planejou para você. Porque o melhor lugar para se estar, irmãos, é no centro da vontade de Deus. Sendo você submisso a uma visão que Deus deu a alguém, ou se Deus quiser falar com você a respeito de alguma coisa para você cumprir. Amém? Mas não são todos que têm uma visão para uma grande coisa. Você concorda? Na Bíblia você não vai ver. Todo mundo tem uma visão, quem vai ajudar a cumprir, irmão? Se todo mundo tem uma visão, todo mundo tem uma grande visão e ninguém vai ajudar a cumprir. Amém? Como a minha esposa até falou, né? O serviço é o lugar da submissão. Amém? Pode ir, vá. Eu lembrei agora de Josué, né? Josué era o servo de Moisés. Moisés tinha uma grande missão. E Josué estava ali, servindo fiel, servindo, nos ajudando, bastidores, como submisso, dizia. nos bastidores, né? Talvez eu imagino que Josué pudesse pensar assim, eu acho que se eu estivesse no lugar de Moisés, eu faria melhor. Ou no lugar de Arão, estava mais perto de Moisés. Estava pertinho, né? O Arão também. Josué estava ali, era um general, né? Tal.
Mas aí o que acontece? Aí Moisés fica, aí chega a vez de Josué. Aí Deus teve que exortar Josué várias vezes: ô homem, seja forte e corajoso. Ele estava ali receoso, temeroso do que ele tinha que fazer, né? Da posição agora que antes era de Moisés, agora ele tinha aquela responsabilidade. Sabe, irmãos, às vezes acontece isso, né? Talvez você já pensou assim: se fosse eu no lugar do pastor, faria diferente, faria melhor, talvez, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, queridos. Ore, queridos, ore a Deus, né? Pegue junto, né? Seja um suporte, né? Porque, como já o pastor Gilbert falou, né? É uma posição de leveza, muitas vezes, né? Mais confortável até. Mas vai chegar a tua vez. Amém? Aleluia. E talvez já chegou, né? Só falta você pegar junto aí, hein? Receba aí. Amém, queridos? Mas lembrei agora de Josué com Moisés e achei bem interessante o exemplo. O pastor já falou algo que também me trouxe à memória, né? Ele falou sobre a submissão da mulher, né? E acredito que todos nós somos filhos, não é verdade? Mas todos nós, quando nascemos, já nascemos nos submetendo a alguém, que é os nossos pais. A partir do momento que a gente desenvolve mais um pouquinho, a gente vai para a escola, a gente começa a se submeter a quem? Vai ter que se submeter a um diretor, a um professor, né? Gente, nós vivemos numa escala, né, onde o mundo todo é gerido de alguma forma, né, por governos ou governantes, pessoas que vão gerir. Porque o que é governo? É a organização, é quem organiza. E assim é também dentro do nosso lar. Tem que ter alguém que organize. E foi exatamente isso que Deus fez, né? Para algumas pessoas, para algumas mulheres, quando a gente fala de submissão, dá aquele choque. Mas eu vou te dizer, é lugar de segurança, é lugar de proteção, é lugar de cuidado, é lugar de carinho, né? Tem algumas pessoas que dizem que a submissão foi depois da queda. Não, a submissão vai depois do pecado. Não. Quando Deus disse, eis aí uma auxiliadora, Deus já estava dizendo ali: ei, você vai governar na sua casa. No lar, quem governa é você, Adão. E tem alguém que vai te ajudar a governar, vai ajudar a administrar. E isso é fácil quando a gente está no lugar certo. Não é verdade, Xanda? É verdade. Posso ler alguma coisa que eu escrevi aqui? Pode, vai. Para mim estar aqui hoje, eu tive que me submeter. Olha, não é fácil. Te entendo. Vou ler aqui alguma coisa que eu sei que está todo mundo. Eu acho que a gente vai falar sempre a mesma coisa, porque um começa, daí o outro vai, daí volta e sempre vai estar repetindo. Isso aí é bênção, amém? A parte boa do bate-papo. A gente vai estar repetindo várias vezes a mesma coisa. E como o meu marido falou, que submissão é um lugar seguro, né? É tão fácil. Tem pessoas que acham que é difícil se submeter, mas é suave. Como o pastor sempre fala, suave na nave. É bem tranquilo, amados. A partir do momento que você tomar essa decisão de se submeter, você vai ver que é suave. Eu vou ler aqui princípios da submissão. É obediência à vontade de Deus. A submissão começa com disposição de obedecer aos mandamentos e ensinamentos da palavra de Deus, reconhecendo que Ele tem o melhor para nossas vidas. Reconhecimento de autoridade. A submissão se manifesta em relação às autoridades constituídas por Deus, como pais, líderes espirituais e autoridades civis, entendendo que elas têm um propósito e um plano divino. Não é inferioridade, mas reconhecimento. Como a Dani falou, a nossa vida a gente está sempre se submetendo a alguém, né? As mulheres em casa os maridos. Eles são autoridades dentro da nossa casa. Os filhos aos pais, né? Quem trabalha fora ao patrão. Isso aí. Né? Se você consegue ser submisso ao seu patrão, que paga o seu salário todo mês, por que você não submete à autoridade, né? Espiritual também? Tipo, ser submisso também a Deus, né? Porque Deus também Ele fala nos nossos corações. Ele dá direções para nós, Ele ensina um caminho, Ele faz tudo certinho e às vezes a gente não quer obedecer à voz de Deus e a gente faz do jeito que a gente quer. Daí do jeito que a gente quer, não dá certo. Então é mais fácil a gente se submeter. É igual um filho. Se um filho não obedece um pai,
que é a autoridade da sua casa, a mãe que está ensinando esse filho lá na frente, ele vai ter um prejuízo, ele vai sofrer alguma coisa. E nós, falando de igreja, se a gente não se submeter à autoridade que está na igreja, a gente também vai sofrer, porque a gente está sendo desobediente, não está se submetendo. Deixa eu só ver mais uma coisa aqui rapidinho, aproveitar. Ora, ela nunca quer pegar o microfone. Quando pega agora, tem que aproveitar. Vai, Xanda. Aqui É porque ela foge, viu, gente, do púlpito. Ó, aqui a gente já leu também. A submissão a Deus e às autoridades traz bênção e prosperidade e crescimento espiritual. A importância da submissão em todas as áreas da nossa vida, incluindo aos pais, que já foi falado, aos líderes e ao conjugal, né, que é marido e mulher. E eu sempre lembro desse exemplo que o pastor já falou várias vezes, que um policial, se ele estiver fardado, ele é fácil. Ele apitar, né, pegar o seu apito e mandar um carro parar, ou parar alguma pessoa. Porque ele tem autoridade de fazer aquilo ali. E ele fardado é fácil, não é fácil? Agora, se ele estiver sem a farda dele, ele não consegue. Porque ele não tem autoridade ali, não está com a farda, a pessoa não vai obedecer ele, né? É um qualquer, é uma pessoa normal, eu vou tocar o meu carro. Mas quando ele está fardado, ele consegue. Então, a gente também se submete à polícia, né? E a nossa vida é assim, gente, é se submeter, é bênção para a nossa vida. Né, aproveitando que Xanda falou ali sobre trabalho, me trouxe a memória, eu até anotei aqui, Efésios 6:5, só que eu vou ler na versão a mensagem, diz assim: Empregados, obedeçam a seus patrões e tenham respeito por eles. Eles são senhores de vocês na terra, mas a obediência, no final de contas, é ao verdadeiro Senhor, Cristo. Não trabalhe por obrigação, mas trabalhem de coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer. Trabalhem com um sorriso no rosto, tendo sempre em mente que não importa de quem vêm as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O bom trabalho resulta em boa retribuição da parte do Senhor. Glória a Deus, amém. Enquanto a irmã Xanda estava falando ali, eu estava lembrando que nós estamos falando sobre submissão e autoridade, mas em alguma medida, e todos nós aqui, né? Você pode ser liderado, você pode ser líder. Talvez você é líder na sua empresa, amém? Você é líder na sua casa, né? Aqui tem a questão da igreja, tem a posição de liderança, né? Então, assim, em alguma medida você também é líder. Essa palavra se aplica a você também. Amém? Então, uma das coisas, irmãos, que é bem interessante, que na verdade, vamos falar um pouquinho de uma das causas, né, que causa muitos problemas com relação à submissão e autoridade, que é a falta de humildade. Amém? A falta de humildade é uma das causas de grandes problemas no que se refere à submissão e autoridade. As pessoas não têm humildade, muitas vezes, para reconhecer aquele que está investido de uma posição de autoridade, né? Aquele que é uma liderança, que foi colocado ali, que está como uma liderança, né? Então, por exemplo, eu lá na empresa, tanto eu sou líder, como eu sou liderado, né? Por exemplo, tem uma posição de liderança lá na empresa. Tenho pessoas que são lideradas, mas também eu sou liderado, né? E assim é na nossa vida. Amém, queridos? E a humildade, ela não é algo, como é que eu posso dizer? Não é algo supérfluo na nossa vida, não, irmãos. A humildade é algo necessário, é algo que deve fazer parte da vida do crente. Amém? Eu e você devemos ser humildes, irmãos, de reconhecer a nossa posição. Amém? No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, onde Deus nos colocou. Amém? Então, a humildade é importante. Ou seja, talvez assim, alguém, né, algum líder, né, te pediu alguma coisa e você não quis fazer ou não concordou e tal, né? Esse tipo de coisa. Será que de repente não é essa questão da humildade que está faltando ser trabalhada na sua vida ou na minha, enfim, né? Na nossa vida.
Então, queridos, devemos avaliar o nosso coração. Amém? Nós devemos, muitas vezes, meditar a respeito de como nós estamos nos comportando diante dessa situação. A humildade é algo necessário, irmãos. Amém? Reconhecemos. Aí, falar de humildade, o nosso maior exemplo, irmãos, de humildade foi Jesus. Amém? Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória, irmãos, tomou uma posição humana, uma posição de servo, e sabe o que ele fez, irmãos? Além de ele morrer, antes dele morrer, lavou os pés dos discípulos. Isso é humildade, irmãos. Isso aí é simplesmente reconhecer a posição em que Deus colocou, sabe? E Jesus fez isso. Outra coisa, quando Jesus estava no jardim do Getsemane, ele falou, né, ele estava ali em aflição, um pouco antes dele ser crucificado. Ele disse assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ali demonstra que Jesus, na verdade, ele sabia que ele ia sofrer, e de certa forma ele não queria passar por aquele sofrimento, mas ele falou assim: contudo, não faça a minha vontade, mas faça a tua, Pai. Amém? Muitas vezes, irmãos, essa posição de submissão é uma posição em determinada medida de sofrimento, sabe? Mas é um sofrimento bom, é algo necessário, é algo que vai nos trazer crescimento, aprendizado, assim como Jesus, que é o nosso exemplo, que é o nosso mestre, né? Que é aquele que, mesmo sendo Deus, se colocou na posição de homem, morreu a nossa morte, pagou o nosso preço. Aleluia. Amém? Ele falou assim: ó, contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, Pai. Ele também foi submisso. A missão maior, que era a missão do qual o Pai solicitou para que ele cumprisse na terra. Amém? É isso aí, pegando o gancho agora do que o pastor Ricardo falou, né? Existem dois reinos, o reino das trevas, o reino da luz. O reino das trevas, ele é regido por domínio pela cegueira, ignorância e engano. E esse sistema, no mundo, o que é que as pessoas buscam? Ser autoridade. Mas qual é o princípio que rege? O princípio que rege é exatamente aquilo que o pastor Ricardo falou agora: o orgulho e a rebelião. E o da luz? Vamos lá. O reino da luz, né, que aquele versículo que diz, né, Jesus nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Esse reino do Filho do seu amor, ele é a família, ele é composto por uma família. Nós somos a família de Cristo. Então, a gente vai ver ali, qual é o sistema desse reino? A submissão. Aquilo que Jesus fez. Qual o princípio desse reino? A autoridade e humildade. Exatamente o que o pastor Ricardo falou. Por que autoridade? Porque ela foi conquistada para mim e para você. A gente não precisa estar, vamos dizer assim, na posição de governo para sermos ou termos autoridade. Jesus nos deu direito à autoridade sobre as trevas. Então, isso, queridos, precisa ser colocado em prática. E como o pastor Ricardo falou, muitas pessoas aqui exercem posição de liderança. Eu vou dizer um pouco mais. Todo mundo é um líder. Porque todo mundo precisa liderar a sua própria vida. Todo mundo é um líder. Mesmo que você não ocupe uma posição de liderança, todo mundo precisa liderar a sua vida. Em todos os pontos da nossa vida, precisamos de liderança. Então, como falou, né? Então, todos nós, então, precisamos, né, estarmos, ao mesmo tempo, usufruindo de autoridade que Deus nos deu e também, ao mesmo tempo, sendo submissos, né? Então, se submeter, na realidade, com relação à questão da humildade, é bem interessante, que tem bastante situações relacionadas a essa palavra, né? Que é muito confundida até mesmo com pobreza, com até sujeição, né? Que se fala que é diferente de se submeter a uma missão, ajudar alguém em uma missão. A gente precisa ter a humildade de duas formas. A humildade para reconhecer quem somos, né? E saber que foi nos dada a autoridade para fazer grandes coisas em nome de Jesus. E, ao mesmo tempo, reconhecer que se Deus nos escolheu para auxiliarmos alguém numa visão, o melhor lugar de conforto é esse. É no centro da vontade de Deus. Amém? Se você não foi chamado para púlpito, fique tranquilo. Faça aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Às vezes, o jardineiro, né, em algumas situações assim falando,
ele vai estar com uma paz que excede o entendimento muito maior do que a sua, porque às vezes você não está no centro da vontade de Deus. Amém? Aquele que às vezes está fazendo... Estou falando de uma situação assim, não é de desmerecimento, não. Não é porque a pessoa faz um tipo de atividade, né? Por exemplo, né? O pastoreio da igreja pelo pastor Renan. É sim a posição, ele é reconhecido também como anjo da igreja. Mas ele mesmo fala aqui que ele não tem ovelhas, porque as ovelhas são de Cristo, não é isso? Ele, quando Cristo falou com Paulo, com Pedro, aliás, ele disse para Pedro o quê? Pedro, tu me amas? Ele disse, amo sim. Então ele diz o quê? Apacenta quem? As minhas ovelhas. As minhas ovelhas. Ele disse bem claro, as ovelhas são minhas. Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Seguindo aqui, eu quero falar de uma coisa. Falamos do que era submissão e começamos a falar a respeito do que também não era submissão, né? Nessa quinta-feira a gente falou a respeito de amor incondicional, né? O amor, ele é incondicional, mas a submissão, irmãos, às vezes ela é condicional. Eu quero falar sobre isso rapidamente, né? A gente leu aqui o texto de Efésios, falamos a respeito de Efésios, lá que fala a respeito da submissão da esposa ao marido, né? Eu quero ler rapidamente aqui, Efésios capítulo 5, versículo 22, esposas, cada uma de vós respeitai, nessa versão King James fala respeitai, mas outras falam sede submissas ao vosso marido, porquanto sois submissos ao Senhor. Ou seja, está ligado o negócio. Essa questão de submissão está ligada ao reino de Deus e vem, né, dentro de uma estrutura que Deus montou para que a igreja do Senhor seja bem sucedida sobre a terra. Amém? É uma ideia macro de Deus, essa questão de submissão. E porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, né? Que é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Assim como, né, está falando da mesma maneira, a igreja está sujeita a Cristo, do qual, de igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas aos próprios maridos. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como, do mesmo jeito, que Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Sabemos que é tranquilo demais se submeter a um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Amém. Concorda aí, mulheres? Amém. Amém? Então, se submeter a Cristo é a coisa mais importante das nossas vidas. Como homens, se submeter à palavra para acertar em tudo. Mas com relação a essa questão de não estarmos submissos incondicionalmente, é muito importante. Porque, por exemplo, aqui está falando que as mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos, não a todo e qualquer homem. Né? Foi falado aqui de trabalho também. Não é porque o chefe é um homem, aí se confunde, o camarada levanta lá a mão e manda fazer coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Eu trouxe um exemplo aqui, não sei se todos conhecem, mas como diz o pastor, eu vou falar, porque eu estou aqui com o microfone agora. E é bem interessante porque uma mulher que se converteu e o marido não queria a conversão dela, não aceitava ela ir à igreja, amém? Que é a esposa de um grande evangelista chamado Smith Wigglesworth. Quem conhece esse camarada? Tem vários livros que não foi ele que escreveu, mas são compilados das ministrações dele. A gente tem até livros aqui na igreja também. Sobre o Espírito Santo, foi reconhecido como apóstolo da fé. 14 ou até mais pessoas ressuscitaram. Né? Sua própria esposa ressuscitou e ela pediu, eu já estava com Jesus, deixa eu voltar para lá. Né? Mas essa mulher, o que aconteceu? Ele disse para ela, não quero que você vá para a igreja. Ela disse para ele o quê? Eu não posso me sujeitar a isso. Amém? Era um requerimento do marido para que a esposa abandonasse a Cristo. Ela não se submeteu àquilo, porém não deixou de se submeter à palavra. Ela foi à igreja, quando ela chegou em casa, o marido estava com as portas fechadas, no frio da Inglaterra, irmãos, e ela dormiu na rua. E ele, quando abriu as portas, cedo da manhã, ela entrou para dentro da casa e perguntou para ele, o que você quer tomar de café? E ela fez o café para ele e ele tomou um café. Isso foi que fez com que esse homem decidisse ir para a igreja, se convertesse e se transformasse num dos maiores evangelistas da terra. Então, às vezes, é importante saber disso. Por exemplo, a gente tem aí lugares onde o evangelho não pode ser pregado. Se chegar hoje uma lei aqui no Brasil, irmão, dizer para nós assim, vocês não vão poder mais pregar o evangelho, a gente vai deixar de se sujeitar ou de se submeter a essas autoridades que estão dizendo para que a gente respeite algo acima da palavra. Nunca nada pode estar acima da palavra de Deus. Amém? Então, tenha isso no seu coração. Nunca se submeta a algo que é contrário à sua submissão à palavra de Deus. Primeiro a palavra, porque o que estiver contra a palavra, ame, né? Como essa mulher amou. Ela deu um exemplo de amor incondicional e ao mesmo tempo
né, de uma submissão com condições, que era nunca abandonar a Cristo. Amém? Falei bastante agora, né? Faça aí. Foi ótimo. Aproveitando o gancho que ele falou, vou passar. Aproveitando o gancho que ele falou, né, tem uma passagem que o pastor fala muito aqui, que é Gálatas 1:10, né, importa, né, obedecermos a homens ou a Deus. Né? Quando a gente vai utilizar essa passagem, a gente precisa entender que existe todo um contexto para ela. Né? A gente vai ver Gálatas 1:10, a gente vai ver Atos 5:29, né, onde Pedro também diz assim, e os apóstolos responderam, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. A gente precisa observar todo o contexto. Gálatas 1:10, ele vai ver ali o contexto, quando você vai ler, que as pessoas estavam distorcendo a palavra para agradar homens. Então, sim, como o pastor Gil falou, acima da autoridade humana, há a autoridade de Deus constituída sobre nossas vidas. Então, a partir do momento que uma pessoa te passa uma direção que vai de encontro à palavra, você não precisa se submeter. E aí sim, você está acobertada pelo governo do Senhor, pelo governo de Deus. E é exatamente isso que estava acontecendo também com os apóstolos, né, lá em Atos 5:29, quando Pedro disse isso. Porque os sacerdotes, eles tinham ido até os apóstolos e tinham obrigado eles a não falar mais em nome de Jesus, não pregasse mais nesse Jesus. E aí sim, Pedro dá essa resposta. E agora a gente vai obedecer a vocês ou ao governo superior, ao governo maior? Então, nesse sentido, sim, nós como cristãos estamos livres da obediência humana, de ter que se submeter a qualquer líder, né, nesse contexto da palavra. Muito bom. Imagina Pedro e João chegando na porta do Templo Formosa. E aí eles, estava ali o paralítico, né, e o pessoa pedindo ali esmola, e diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E ali ele foi curado. Imagina o alvoroço da multidão, começaram a cercar ali eles, né, e aí as autoridades tiveram que, para não ter mais tumulto ainda, deram essa ordem para eles, vocês param de pregar aqui, porque está tumultuando o negócio aqui, e foi essa a resposta que eles deram. Isso. Importa agradar aos homens ou a Deus? Então, nesse sentido, a lei, como a Dani falou, é bem isso mesmo, a lei de Deus está acima da lei do homem, amém, queridos? Amém. Então, se a lei do homem for contrária à lei de Deus, então nós ficamos com a lei de Deus, amém, queridos? Mas olha só, aproveitando também, vamos falar também sobre se submetermos, né, aos ensinamentos da palavra, né? Amém. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, né, até não sei se o André está colocando ali, mas diz assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Me chama a atenção esses 4 pontos aqui do versículo, né? Todo mundo quer o ensino, né? Quer o ensino, né? Isso aí é uma coisa boa que eles querem, o ensino e a educação. Mas quando é a correção e a justiça, já é outra coisa, né? Então, assim, quando a palavra vem, eu até costumo dizer o seguinte, quantos aqui conhecem, né? Lembram daquelas caixinhas de promessa? Não sei se é do meu tempo, do tempo de mais alguém aqui ou não? Caixinha de promessa? Poxa vida, só alguns levantaram a mão. Eu sempre falo assim, que deveria ter a caixinha das condições, né? Porque uma promessa ela só é cumprida se cumprir a condição, né? Só é vivida a promessa se cumprir a condição. Então, olha só, é aquela coisa, né? Tem muitas pessoas que parece que vão para a palavra e querem pegar aquilo que vem massagear o seu ego. Mas quando vem uma palavra para me corrigir, para me confrontar, para me moldar, para me lapidar, né? Mas muitas vezes para me afiar, às vezes eu, né, posso ter aquela relutância, né? E às vezes assim, às vezes não, Deus vai usar a sua liderança, queridos, para te corrigir naquilo que é necessário, através da palavra de Deus. A palavra não é do pastor, não é do líder, a palavra é de Deus. E quando você receber uma palavra vinda da parte de Deus, que seja para a sua correção, receba, aleluia, amém? Receba, irmão, se submeta à palavra. E aquilo que nós estamos falando aqui, esse assunto, está na palavra de Deus, amém? É necessário, sabe por quê, irmãos? Porque Satanás, ele é especialista em dividir para conquistar. E ele vai fazer isso.
né? Ele vai jogar um contra o outro, ele vai tentar dividir a igreja, dividir a família, para poder conquistar, para poder desviar o propósito que Deus estabeleceu para a igreja de Cristo. Então, se nós nos mantermos unidos, nós vamos cumprir aquilo que Deus estabeleceu para nós. Amém? Então, nesse versículo diz voltando, né, no 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, irmãos, olha só, para a correção e para a educação na justiça, a fim do quê? Para que isso, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, queridos? Então, Deus está o tempo todo nos corrigindo, nos instruindo, porque Ele nos ama. E Deus vai sim, muitas vezes, no caso, um contexto agora de igreja, quem que Ele vai usar? Vai usar o pastor da igreja, amém? A liderança, muitas vezes. E nós nos submetemos a quem? A palavra, porque aquilo que está sendo falado é a palavra. A partir do momento que sai uma palavra, se sai uma palavra, mesmo de alguém que está no púlpito, que não esteja em linha com a palavra, é outra conversa, né? Amém? Porque a autoridade está sobre a palavra. Aleluia. Agora, se é a palavra, irmãos, nós devemos nos submeter à palavra. Aleluia. Amém? Aí um outro versículo também, já para mim passar aqui a palavra, é Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Agora, esse aqui eu não tenho aqui, deixa eu colocar aqui. Tiago 4, 1. Aleluia. Você está sendo abençoado aí? Amém. Tiago 4:1 diz: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Isso é uma versão, né? Na outra versão diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aqui está dizendo essa questão, irmãos, exatamente de situações que fazem com que pessoas não se submetam à sua liderança. Da onde que vem isso, né? Qual que é a causa dessas guerras, dessas discussões, né? Dessa divisão? Ou seja, tem uma visão, Deus estabeleceu uma visão sobre a liderança, sobre o pastor, e aí tem uma outra pessoa, né? Por exemplo, um membro, né, do corpo de Cristo, que começa agora a se apresentar com uma outra visão. Não pode, irmãos, amém? Porque aí é divisão, é duas visões. Amém, queridos? Como nós falamos anteriormente aqui, submissão não significa concordar, mas significa se submeter a essa visão que Deus estabeleceu sobre a liderança. Amém, queridos? E aí não divide. Aí a casa permanece firme, unidos, e aí não há limite para o que nós podemos fazer como igreja. Aleluia, amém, queridos? Vamos conquistar as almas para Jesus, famílias sendo restauradas, casamentos restaurados, pessoas aceitando a Cristo, amém? Jovens sendo libertos das drogas, da prostituição, com o poder e a autoridade do nome de Jesus, através da igreja unida. Aleluia, amém? Aleluia, então, a humildade e a submissão vai nos livrar muitas vezes, de agirmos na carnalidade. E muitas vezes queremos... E sabe, irmãos, isso é o princípio da rebelião. Quando começa a ter mais de uma visão na igreja, ou em qualquer coisa, irmãos, pode ser lá também no trabalho, né? Quando um liderado começa a se levantar contra um líder, e começa a inflamar os outros liderados, ali começa um princípio de uma rebelião, né? E ali começa a ter problemas, e aí, por aí vai se tendo mais problemas ainda, é como uma bola de neve, né? E na igreja é a mesma coisa. Então, que nós venhamos ficar nesse lugar de segurança, que é obedecendo a palavra de Deus, sendo submisso à palavra e aos nossos líderes, amém? Eu achei interessante que eu fui fazer uma pesquisa na Bíblia, né? Eu vou pesquisar na Bíblia, se a Bíblia tem a palavra insubmisso. A Bíblia não tem a palavra submisso, queridos. Ele coloca o contexto de submisso realmente, como o pastor Ricardo falou, rebelião. Ele não mostra, não aparece, não existe a palavra insubmissão na Bíblia. Já traz como rebelião, é que nem feliz, né? Normalmente as pessoas não chamam de, fulano está infeliz. Não, fulano está triste. Feliz e triste. E no caso da palavra ou você é submisso, ou você está em rebelião. Eu vou concluir aqui as minhas anotações. Eu falei ali antes sobre as áreas que a gente tem na nossa vida, né?
falei sobre os pais, né? Submissão aos pais é reconhecer a autoridade e o cuidado dos pais, buscando honrá-los e obedecê-los. É muito fácil a gente honrar a vida dos nossos pais, né? Quem tem pai, vivo ainda, honre a vida dos seus pais, amém? Porque isso é salvação para a sua vida também. Ah, mas meu pai e minha mãe são muito chatos, pegam muito no meu pé. Não, mano, eles não são chatos, amém? Eles são bênção na vida dos filhos. Porque se um pai corrige um filho, é porque ele ama o filho, amém? E isso é motivo de alegria, a gente tá podendo honrar a vida dos nossos pais. Eu sempre honrei a vida do meu pai e da minha mãe. Sempre honrei a vida dele. E a minha mãe não era fraca. Amém? Até depois de eu estar casada, a minha mãe sempre me ligava e... Minha filha, passa não sei o quê, compra não sei o quê para mim. Quem conheceu a minha mãe, né, Miriam? Já sabe como é que ela era. Mas eu sempre honrei a vida dela, amados. Sempre honrei. Ela foi uma mãe bem exigente, bem rígida em algumas áreas da vida dela, mas eu nunca deixei de honrar a vida da minha mãe e do meu pai. E isso eu posso dizer, eu tenho muita gratidão pela vida deles, porque se hoje eu sou o que eu sou, foi pela educação que eles me deram. Por todos os puxões de orelhas, por toda a chamada de atenção, porque eu me submeti a honrar a eles, amém? Então, quem tem pai vivo ainda, honre a vida dos seus pais, amando, ligando. Ah, é casado? Liga, pai, mãe, como é que você está? Ou se moram junto ainda, né? Tem muito aqui gente que os filhos ainda moram juntos, sempre está honrando os pais, amém? E a submissão aos líderes espirituais, seguir a liderança da igreja, respeitando e aprendendo com os pastores e líderes, também é salvação para a nossa vida, amém? Andar sempre debaixo ali da autoridade ali. É muito fácil se submeter, amados. Não é difícil, não. Não é doloroso. Não, é fácil. É tranquilo, amém? A conjugal é a esposa se submetendo, que o meu marido já até leu ali, submetendo aos maridos e os maridos amando e cuidando das suas esposas como Cristo amou a igreja. Amada, mulheres, se submeter ao seu marido é bênção para a sua vida. Amém? Ah, mas o meu marido é muito chato. Ele não é chato. Deixa o chato, esquece o chato e vive com ele, se submeta a ele. Ah, mas eu trabalho, eu ganho mais do que ele. Que tem muitas mulheres que ganham mais do que os seus maridos. Não importa. Ele é o cabeça. Então, tudo não é só seu, é tudo de vocês. E foi falado até ontem, né, pastor? Num curso. Quando você casa, não é seu. Ah, o dinheiro é meu. Ele trabalha, o dinheiro é dele, eu trabalho, o dinheiro é meu. Não, é nosso. É tudo dele. E é realmente, o meu salário cai direto na conta dele. Daí eu tenho que pedir dinheiro para ele. Olha aí, faz um pix aí, dá um dinheirinho para mim. Amém? Mas é salvação para a nossa vida. É bênção para a nossa vida se submeter aos nossos maridos. Amém? E os maridos amam as suas esposas como Cristo amou a igreja. Amém? Isso é bênção, vocês vão avançar e crescer muito, muito com isso, tendo a mesma conexão. E aqui, conjugal, submissão aos processos de Deus, aceitar os desafios e dificuldades como parte do plano de Deus para o nosso crescimento e amadurecimento. Às vezes pode estar passando por alguma situação e dizer, poxa Deus, tu esqueceu de mim? Não, tu vai amadurecer e tu vai crescer em todas as áreas, com tudo que você passar. Ah, está passando por alguma situação difícil, está com alguma dificuldade, não fica desanimado, não pense que Deus esqueceu de você, não pensa nada disso. Você está amadurecendo e você está crescendo, porque você está se submetendo à autoridade de Deus, amém? Deus é bom. Aqui, só para encerrar, já vou passar para ti, Dani. Em resumo, a submissão é uma atitude do coração que se manifesta em ações de obediência e reconhecimento da autoridade baseada nos princípios da palavra de Deus e no exemplo de Jesus Cristo. O nosso Pai foi o maior exemplo, amém? Ele se submeteu. A gente tem um grande exemplo. E por que a gente não vai ser exemplo também, amém, né? Não vai se submeter, amém?
Amém. Não saiam daqui assustados, meninas, achando que Xanda falou que o dinheiro de vocês agora tem que cair na conta do seu marido. É só o meu. É peculiar deles. Lá em casa é o contrário, irmãos. Eu já percebi que a minha esposa é melhor nessa área, então passo tudo para ela. Ela Precisamos tem a senha de tudo. reconhecer, gente. Só isso. Amém? Quem gere melhor. Lá em casa tudo com ela. Isso aí. Não, mas não é bem assim, irmão. Calma aí. Não vamos gerar polêmica, né? Não, a realidade é a gestão eu que faço, né? Mas não falta nada para essa mulher. Ela faz a unha toda semana, ela vai no cabeleireiro. Tudo que ela pede eu dou, irmão. Não falta nada para essa mulher. Amém? E ela gasta muito mais do que ela deposita na minha conta. Diga-se de passagem. Eu posso dizer que ela é esperta. Muito bem, né, Xanda? Ela está depositando na minha conta. É poupança, né, pastor? Eu ligo pra ele. Amor, caiu um salário. Quanto caiu aí? Vê aí quanto caiu na minha conta, que eu não recebi ainda. Quanto cheque? Vê aí quanto que caiu. Amém. Pra saber, né? Precisamos somente reconhecer. Como a gente vive num lar, queridos, e ele é gerido por governo também, que um cabeça é o homem, nós precisamos entender quem gere melhor, quem tem uma habilidade melhor para gerir, quem tem uma facilidade melhor para gerir. A gente precisa saber reconhecer o talento do outro. E o outro que tem esse talento, opa, então, se tu gere melhor, eu vou tirar um peso de cima de mim. Só isso. Eu não vou deixar de partilhar daquilo que eu faço, do meu trabalho, do meu esforço. Não, só tirou um peso das minhas costas. Né? Depois que Renan assumiu aqui a igreja, como já tinha, né, as coisas da igreja, as coisas de casa, ele fez, pronto, quem vai assumir agora é tu. Né? Já faz pouco mais de um ano aí que eu tenho assumido o orçamento da casa. E eu vou te dizer, eu estou querendo que ele diga assim, me devolve, eu estou pedindo a Deus. Mas ó, o dedinho dele já para o meu lado. Ó. Mas a Bíblia também fala, né, voltando aqui ao assunto, sobre nos submetermos uns aos outros. Deus é tão maravilhoso, queridos. E Ele criou tudo de uma forma tão maravilhosa. A única coisa que a gente precisa somente é entender como a palavra funciona e decidimos obedecê-las. Porque Deus é o cabeça de Cristo, Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. É simples. Aí, mesmo assim, ainda entramos no contexto que devemos nos submeter uns aos outros. Né? Quando a gente vai ver lá em Efésios 5:21, diz assim, sujeitem-se uns aos outros por amor de Cristo. E Filipenses 2:3 diz assim, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que você mesmo. Então, a gente vai ver aí, em relação à autoridade, o que é que Jesus fez? Quer ser o maior? Sirva. Dê o exemplo. Faça. Quer ser o primeiro? Seja o último. Dê um lugar de primeiro a alguém. Aleluia. Amém, queridos? É minha vez, hein? É minha vez, hein? Fica aí, já. Ei, vamos respeitar. Tem vez Vamos aí? ser submissos à regra do debate. Vamos falar aqui. Até Lorena achou Intermedia graça. aí, intermedia. Não, brincadeira, pode ir. Então. Já vê que o povo gosta de microfone, né, irmão? Na realidade, a gente ama vocês. Tudo que a gente está fazendo aqui é porque a gente ama vocês, é com muito gosto. A minha esposa falou sobre honra, que não dava para deixar de falar sobre esse assunto, irmãos. O pastor Ricardo falou aqui no começo a respeito de estar obedecendo, né, da submissão como uma decisão, isso é verdade, né? Mas quem que sabe da história de Joãozinho, né, que estava na sala de aula, a professora deu uma bronca nele, porque ele estava em pé na cadeira, ela disse, então vá lá, fique lá. E quando ele estava atrás da porta, ele disse o que para ela? Eu estou aqui atrás da porta, mas é como se eu estou me sentindo se eu estivesse lá. Não é assim? Então, falando de honra rapidamente aqui, a honra, o significado de honra, né, honrar é dar valor, ter em autoestima, alto nível de respeito. Podemos também dizer que honrar é dedicar tempo de qualidade, priorizar, investir recursos financeiros, gerar um alto nível de expectativa. Né? É possível você achar que está se submetendo, mas Dani falou no começo aqui também que é algo do coração, assim como honra, é algo que sai do coração. O fato de você estar fazendo aquilo que a pessoa diz não quer dizer que você está honrando, ou está de fato se submetendo. Quando dentro de você, assim como Joãozinho, você está dizendo, mas eu não aguento mais servir esse pastor. Eu não suporto mais ver eles falarem dessa visão. Irmão, duas coisas. Ou você está em rebeldia, né? Ou você pode estar no lugar errado. Meu chamado é para isso, eu acabo falando, não tem como, né?
Mas é preciso a gente parar para pensar, porque às vezes a gente está no lugar e está se sentindo mal ali. Geralmente você pode estar errado, porque eu acho que a ideia macro de Deus é alcançar vidas. Então, o Ministério de Reconciliação é mais importante do que os chamados ministeriais até. Não que seja mais importante, todos têm o seu devido valor, né? Mas é importante você saber se você está servindo com o coração, irmão. Se o pastor está pedindo para você fazer algo e você está fazendo de fato com o coração, honrando com o coração, está tendo prazer em fazer aquilo. Porque, caso contrário, se não houver uma disposição de paz e de alegria no seu coração em fazer, você pode estar agindo em rebeldia. Então, sonda seu coração e se arrependa, né? E até peça perdão para o pastor e converse com ele, porque pode ser que ele aconselhe você a buscar um outro caminho. Amém? Vamos lá. Eu quero só falar a respeito de uma situação de honra que está escrito em Provérbios, no capítulo 28. É Provérbios 28, 23. Aquele que repreende o seu próximo obterá mais favor do que aquele que só sabe bajular. Amém? Então, valorize isso. A pessoa que te traga correção, que te traga conselhos de verdade, que chame sua atenção. Não aquele que só está te elogiando o tempo inteiro. Cuidado. Amém? Seria isso, irmãos. Minha parte acho que a honra ela está muito ligada à submissão. Acho que não existe submissão sem honra, né? Amém. Pastor Ricardo Amém. fala mais do que eu, irmão. Fica Irmãos, essa questão de... mais ou menos, né? Essa questão de honra, né? Eu gosto muito de falar sobre a questão da disposição do coração. Amém? Porque, sabe, irmãos, você pode estar fazendo a coisa certa com a disposição errada. Ou fazendo a coisa errada com uma disposição certa. E sabe que o que Deus olha é o coração? Amém? Talvez Deus vai galardoar, né? O galardão tem tudo a ver com a disposição do coração, irmãos. Você pode estar fazendo a coisa certa, mas se a disposição do teu coração estiver errada, não tem galardão nisso. Amém? Agora, às vezes, talvez tenha alguma pessoa que ela, por falta de habilidade, por imaturidade, muitas vezes ela está querendo fazer certo, está fazendo errado, mas a disposição do coração dela é tão pura e tão certa, tão direita diante do Senhor, que tem galardão ali, irmãos, mesmo que aquilo que ela está fazendo naquele momento não está tão correto assim. Amém? Então, sobre tudo que deve se guarda o teu coração, como diz a palavra. Se você fizer a coisa com a disposição correta no coração, isso tem a ver com honra mesmo. Amém? Honra tem a ver com o coração. Aleluia. Amém? E nós falamos aqui sobre submissão no casamento, submissão também com o patrão lá no trabalho, submissão de uns para com os outros. Falamos de todas essas áreas, né? E eu gostaria também de falar, irmão, sobre submissão à autoridade pastoral. Amém? Gostaria de ler uma palavra com vocês, irmãos, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Até se o André puder colocar, daí pode colocar para nós ali. Hebreus 13, 17. Diz assim, na NVT diz assim: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria, e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Amém, queridos? Sabe, irmãos, quando nós... Posso ler essa mesma passagem na mensagem? E aí você continua? Pode ser? Diz assim, sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa. Aí ele faz uma pergunta: por que tornar as coisas mais difíceis? Olha só, aproveitando então, já que estamos falando de versão, vou ler na atualizada ali, pode colocar também, André. O mesmo versículo na atualizada diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém, queridos?
Sabe, irmãos, nós podemos ser, eu costumo dizer o seguinte, né? Tanto eu como o pastor Gilbert, nós pastoreamos também, né? Então, assim, a gente fala realmente de algo que a gente viveu também, amém, queridos? E sabe, irmãos, assim, ó, a igreja, ela tem o poder de tornar a vida dos seus pastores mais leve ou mais pesada. E quando os seus pastores estão mais leves, as coisas fluem de uma forma mais extraordinária. Verdade. Amém? Quando a igreja ela compartilha com o pastor das funções, das atividades, de todas as atividades necessárias para que a igreja se desenvolva, as coisas ficam mais leves. Amém? Então, o que seria da vida do pastor se o pastor tivesse que chutar o escanteio, correr para cabecear, se tornar o goleiro para defender, né, correr para atacar de novo? Sabe, irmão, se cada um de nós, fazendo cada um a sua função, pegamos juntos, tornamos a vida do pastor mais leve. Amém? E assim, irmãos, até o pastor Gilbert comentou alguma coisa aqui com relação a algo que o pastor fale, alguma coisa assim, às vezes você pode não concordar. Isso é natural, isso pode acontecer, irmãos, amém? Agora, quando você está no corpo de Cristo e você é submisso, se tem algo que você ainda não entendeu, talvez muito bem, ou não concordou, você chama o pastor em particular e conversa com ele. E também, o pastor também é humano, e ele em algum momento pode ser que ele pode ter se equivocado em alguma coisa, e aí, naquele momento ali, ele vai conversar com você. E se ele estiver errado, estou falando dele, mas qualquer um de nós vamos reconhecer o nosso erro, vamos orar junto, amém, queridos? E vamos aprender junto. Aleluia, amém? Não significa que o pastor vai estar certo sempre, queridos. Agora, se você tem algo que você não entendeu direito, talvez você não concordou, chamou o pastor em particular, amém, queridos? E aí conversou com ele, falou, pastor, com toda a submissão mesmo, com todo de um coração aberto, pastor, não entendi muito bem, eu fiquei meio incomodado com isso, eu acho que não é assim, eu não estou entendendo, como é que é? Me explica. Se o pastor estiver certo, você também tem que ter humildade para reconhecer, amém? E também reconhecer que você talvez estava pensando errado, vai aprender com o seu pastor, amém, queridos? Só para deixar claro essa questão de que nem sempre o pastor pode estar certo, mas na maioria das vezes ele vai estar, sabe por quê? Porque vai estar embasado com a palavra, amém? Agora, em algum momento, se estiver fora, alguma coisa, chame e vai dar tudo certo. Agora, quando faz isso tem o princípio da submissão. Se sai falando, sai contaminando, sai, né, por aí com uma outra visão, né, e também inflamando, isso aí é um princípio da rebelião, isso não agrada a Deus. Amém? Outro versículo também que eu gostaria de compartilhar com vocês, também a esse respeito, é 1 Tessalonicenses 5,12. Né? 1 Tessalonicenses 5,12. Diz assim na versão NVT: Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Olha só, irmãos, é na obra do Senhor. Amém? Honrar, nós falamos aqui, tem a ver com o coração, né? Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Versículo 13 diz: tenham grande respeito e amor sincero por eles. Olha só, um amor sincero. Por que a Bíblia está falando de amor sincero para com eles, né? É porque tem que ser algo de dentro mesmo, irmão, do coração, não só aparente, amém? Por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Agora, na versão atualizada, né? Diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns para com os outros. Amém, queridos? Olha só, irmãos, agora para essa questão do pastor, nós já falamos aqui sobre o pastor estar gemendo e tal, né? Sabe, irmãos, nós precisamos considerar os nossos pastores de todo o coração, com a disposição correta do nosso coração. Isso agrada a Deus. Amém? Aleluia. Porque quando a gente faz algo só pela aparência, isso aí você pode até esconder dos homens, mas de Deus ninguém esconde. E outra coisa, irmãos, deixar bem claro aqui, né?
Esse tema é um tema que também está na Bíblia, também precisa ser abordado, né? Talvez alguma pessoa pode pensar assim, será que estão dando recado para alguém? Irmãos, de coração, não está sendo dado recado para alguém. É a palavra sendo ministrada. Como vocês estão vendo, nós estamos citando a palavra, amém? Como nós falamos aqui, o pastor falou assim, vamos estar ministrando, né? Eu vi essa inspiração, mas cada um buscou em Deus algo para falar a esse respeito, amém? Então, vamos ter os nossos pastores em estima e consideração, amém? Fazendo com que a vida deles seja mais leve. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, também, agora eu vou finalizar também aqui, mas diz assim, eu sempre usei esse ensinamento, né, irmãos, que uma das características que demonstram a saúde da igreja é a maneira com que a igreja trata o seu pastor. Eu falei uma, né, das características, não todas, né, mas uma das características que demonstram a saúde da igreja é a maneira com que os membros, né, a igreja trata os seus pastores, né, com respeito, com consideração, né. Nós não estamos nem falando a questão financeira, que também está na Bíblia, amém? Que a Bíblia diz que é digno o trabalhador do seu salário, os pastores são dignos também de ser sustentados pelo trabalho que eles fazem, porque é um trabalho, amém? E diferente de muitos outros trabalhos que tem ali uma carga horária de 8 horas, o pastor ali está 24 horas ali disponível, de plantão. Às vezes você não vê, mas talvez às vezes na madrugada o pastor está recebendo uma ligação que ele está precisando talvez até se deslocar da casa dele e ir para a casa de alguém para atender uma situação. Eu ia falar uma ocorrência, né? Eu ia falar uma ocorrência celestial. Sabe, irmãos, você está lá dormindo o seu sono do justo e o pastor está lá, irmãos. Às vezes ele está lá ministrando num velório, né? Ou ele está lá no hospital orando por alguém, ou às vezes ele está no telefone, às vezes está lá 1 hora no telefone com alguém, ele poderia estar fazendo outra coisa. Isso aí é 24 horas, irmãos, não tem horário, amém? Então, digno sim é o pastor do seu salário, mas não, né, aproveitei aqui falar sobre isso, mas irmãos, vamos pensar sobre isso, como nós estamos tratando, né? E entender, irmãos, que quanto melhor, faça esse teste, irmãos. Como diz lá em Malaquias, faça essa prova com Deus, né? Que Deus vai, se não abrir as janelas dos céus, né? Aleluia, derramar sobre vós tal medida. Mas eu me refiro assim, faça essa experiência, tenha em honra seus pastores, o seu pastor, em todas as áreas, amém? Faça-o participante de tudo que você, né? Da sua vida também, como diz a palavra, e você vai ver como você vai ser tremendamente abençoado. Isso é bíblico, amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Deixa eu só pegando ali o pastor Ricardo falou ali sobre a vida dos nossos pastores, né? Às vezes você pode pensar assim, mas o pastor não liga para mim, ou o pastor não manda uma mensagem, Dani não manda mensagem. E você, manda mensagem para saber como é que eles estão? Isso é honra, amém, né? Honrar a vida dos nossos pastores. Porque muitas das vezes a gente só quer receber. O pastor não ligou para mim. O pastor, faltei o culto, ele nem mandou mensagem. Nem perguntou por que eu faltei o culto. Mas você liga para ele, você manda mensagem, perguntando, pastor, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Dani, está precisando de alguma coisa? Muitas das vezes a gente não sabe, amado, o que eles passam. Mas se a gente está honrando e a vida deles, a gente tem que fazer isso. A gente tem que também se preocupar com a vida dos nossos pastores, né? A gente está tudo bem com a gente, mas a gente não sabe como é que eles estão. Isso é honra. E honra é bênção para nossas vidas, amém? E se submeter a pastor Renan e a Dani é muito fácil. Não dói, amém? Às vezes as pessoas podem pensar, a Dani que vai ministrar, a Dani vai ministrar, vai lascar a lenha. Amado, se a Dani está ministrando, você se alegra com a ministração dela, porque é salvação para as nossas vidas, amém? O pastor é mais manso, né? Às vezes ele pega, né? Às vezes ele dá ali uma correção, mas a correção é bênção também para nossas vidas. Não é, a gente não pode pensar que o pastor falou ele sabe o que aconteceu comigo, ele está falando para mim. Não, ele não está falando para você. Se serviu, é porque você precisava ouvir aquela correção. Mas nunca fique triste quando o pastor chamar a sua atenção, chamar para você para conversar, corrigi-lo.
se um pastor chegar nessa hora, né, como é que eu posso falar, nessa situação, obrigada aí, nessa situação de te chamar para corrigir de alguma coisa, é porque Deus falou para ele. Ele não adivinhou, querido, o pastor não tem bola de cristal, não. Tá bem, que devia ser Né? pecado. É porque Deus fala ao coração do pastor. Se ele está orando, Deus está falando para ele. E se ele chamar a tua atenção, chamar você para te corrigir, aceite. Porque isso é salvação para nossas vidas. Amém? E assim, eu sou muito grata pela vida do pastor Renan e da Dani. Porque às vezes eu só pensei em alguma coisa. A Dani mandou mensagem eu digo, poxa, acho que a Dani estava orando por mim. Só pode, porque ela falou que eu estava precisando ouvir. Já aconteceu várias vezes isso comigo. Não sei se já aconteceu com alguém aqui. De eu estar passando por alguma situação, ou estar pensando em alguma coisa, ou é a Dani, ou é o pastor que manda. Mas assim, é na hora, gente, é automático. Eu digo, oxe, mandou mensagem para mim, eu estava orando por mim. Amém? E eu sou muito grata à vida deles. Honrar, gente, a vida de um pastor não é puxar saco. Amém? Porque esse daí ninguém gosta. Quem gosta de puxar saco, olha, tá fora. A gente honra. Amém? Então, que a gente continue honrando a vida dos nossos pastores. Isso é bênção para a nossa vida. Amém? Uma pergunta, antes que eles falem, senão depois que eles falarem, ninguém consegue mais perguntar. Uma pergunta. Alguém? Ou eu posso liberar para eles? Vocês vão escolher. Alguém? Uma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido. Irmãos, olha só. Às vezes a gente tem... Cadê o juiz? Cadê o juiz? Foi mal, era vendido. Vai, Às vezes a gente tem aquela ideia de que o pastor, né, ele precisa me amar, ele é o pastor, né, eu sou a ovelha, né? E tem aquele pensamento de autocomiseração muitas vezes, né? Sabe? Eu sou a ovelha, né? Se eu deixar de ir, o pastor tem que me buscar, né? Tal, e por aí vai, né? E aí o pastor tem que me amar, o pastor tem que me perdoar, o pastor tem que me buscar, o pastor tem que me lavar, me escovar, me tirar os carrapatos, enfim, tem que tirar tudo, enfim. Mas sabe, irmãos, que nós somos o corpo de Cristo, né? E como membro do corpo, cada um foi chamado para algo. E o pastor também não é dotado de todos os dons. Sabia que o pastor também pode ser servido pelo dom que Deus estabeleceu sobre sua vida? Amém. E somos. Amém? O único que era pleno de dons nessa terra era Jesus, irmãos. O pastor tem o chamado dele, tem o ministério que Deus colocou ele, mas certamente tem um chamado que Deus tem na sua vida, que Deus não tem na vida dele, que ele precisa ser servido por você, Amém. por mim e por você. Amém? Então, aquilo que muitas vezes a gente espera do pastor, será que a gente está fazendo também para com ele? Né? Porque assim, se eu erro, o pastor precisa me perdoar. Né? Porque está na palavra, daí se enche da palavra, né? E porque ele é pastor. E se o pastor errar em alguma coisa no seu pensamento, na sua visão, na sua concepção, se ele errar, que não seja pecado, irmãos, amém? Porque o pecado não se negocia, né? Isso. Pecado é pecado e ponto final. Mas assim, você está disposto também a amá-lo? Né? Amá-lo, a perdoá-lo, a tê-lo em estima? Irmão, mas isso é verdade, irmãos, porque às vezes as pessoas têm essa ideia de que o pastor, ele nunca vai errar em algum momento, sabe, irmãos? Eu estou falando por experiência própria, né? Se isso acontecer alguma vez, irmãos, tanto com o pastor, com a Dani, comigo, com o pastor Gilbert, com qualquer um de nós, irmãos, que nós venhamos ser os primeiros a nos abraçar, nos perdoar, nos amar de verdade e cumprir o que a palavra de Deus diz, amém? Isso é o que agrada o coração de Deus. Não espere que o pastor, só da parte do pastor para você, mas Deus espera que saia também bênçãos, né? E palavra da sua parte para com também a sua liderança, amém? Gente, eu vou lhe dizer, uma das coisas que a gente, né, como casal, mais se cobra lá em casa, é porque a gente não manda mensagem para vocês.
Quando a gente vem mandar mensagem para vocês, é porque realmente o Senhor já está tratando coisas no nosso coração. Mas pense em 2 bichos do mato, para celular, para WhatsApp, para rede social. Né? Eu uso ainda um pouco mais ali o Instagram, uso um pouco mais até do que ele. Olha que eu sou ruim também. Né? Quem manda mensagem ali no direct para mim, eu acho que o ano que vem eu te respondo. Então tá tudo certo. Mas sempre é bênção, né? Receber mensagem de vocês. Sempre é bênção receber uma palavra de vocês. E sempre é bênção também quando o Senhor sinaliza algo no nosso coração para a gente mandar para vocês. Então vamos encerrar, né? Porque se deixar aqui a gente vai falar a noite todinha. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Pai, obrigada, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite. Sim, Senhor, muito obrigada por tudo aquilo, Pai, que foi ministrado aos nossos corações, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada palavra que aqui foi lançada, Senhor. Por toda a inspiração, Espírito Santo, que você deu a cada um de nós, Pai, para passarmos nessa noite para a congregação, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós vamos caminhar embaixo dessa palavra, Pai. Nós vamos cumprir com o nosso direito, Pai. E o nosso direito como cristão, Pai, é nos submetermos à Tua palavra e a tudo aquilo que ela nos manda fazer, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por corações submissos, Pai, por corações obedientes, Pai, e por entendimento, Pai, que a melhor coisa que tem, Pai, e o melhor lugar que existe para se estar é embaixo do Teu governo, Senhor. É embaixo, Pai, da submissão, da verdadeira submissão, aquela que parte do coração, na qual nos submetemos com prazer e com alegria. Obrigada, Senhor, pelos líderes justos, porque a Tua palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio, o perverso governa, o povo padece. E nós cremos e declaramos, Pai, por mais justos em posição de governo, Pai, para que a população, Pai, para que outros lugares, Pai, possa se alegrar ainda mais, Pai, com o governo justo, Pai, e reto, como é o Seu, Senhor, para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Pai, e te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que foi passado hoje aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia.